Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro nesses tempos repletos de interrogações e também de alguns alertas para algumas criaturas que pensam que o viralatismo não tem consequências. E o viralatismo que eu me refiro é essa subserviência, essa bajulação, essa devoção que algumas criaturas aqui do nosso país fazem em relação a chefes estrangeiros, aos interesses de outros países, colocando a soberania de outros países se sobrepondo à soberania nacional. E essas criaturas vão normalizando esse comportamento absolutamente inaceitável para qualquer nação que preserve a sua soberania, que algumas coisas acabam até passando despercebidamente. Mas não pelos olhares mais atentos das pessoas que conhecem algumas informações, têm acesso a algumas informações em relação do que se pode fazer contra pessoas ou chefes de estados ou nações que atentem contra a nossa soberania, a nossa segurança nacional e nos tempos atuais também atuam contra a nossa sanidade mental. Eu vou conversar com vocês sobre algo muito grave que aconteceu, patrocinado por essa extrema-direita aqui no Brasil e fora do nosso país, e as consequências para essas criaturas, porque eles pensam que vão passar em brancas nuvens, né? Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por estarem compartilhando o nosso novo canal de cortes aqui do nosso Portal do José, onde sempre coloco ali vídeos mais curtos, mais editados, para você compartilhar para mais pessoas, tá legal? Então vamos aqui aos nossos temas. Gente, ontem eu perguntei para vocês por onde andaria a senhora Michele, e ela foi localizada. Ela está ainda num frio gigantesco, tomando temperaturas ali abaixo de zero e passando despercebidamente pelos olhares ali dos cidadãos comuns lá em Washington. E ela está agora, ou esteve, envolvida nesse projeto aqui, ó. Olha que coisa. E aí vocês veem aqui a cara dos deputados que estão com ela, criaturas que, gente, seria exagero a gente dizer que esses caras são vagabundos e vagabundas, gastando dinheiro público, porque não me venham com essa que estão ali utilizando os seus próprios recursos, que também são provenientes do contribuinte brasileiro, né? Para causas que não têm a menor interferência aqui dentro, porque são manifestações feitas em relação a questões que dizem respeito à legislação interna de um outro país. A rigor, esses brasileiros identificados lá, eles teriam que ser expulsos dos Estados Unidos por estarem interferindo em questões internas. Mas como eles são tão inúteis e tão desconhecidos, nem isso acontece, não são nem identificados para serem expulsos. Porque, gente, olha só, um cidadão estrangeiro não pode fazer manifestação dentro de um outro país que diga respeito às questões internas, a questão da soberania, legislação, princípios constitucionais, princípios legais. Isso é uma coisa totalmente inaceitável pelo mundo. Não é por outra razão que, quando isso acontece, o cidadão é expulso do país. A nossa legislação relacionada a estrangeiros, ela teve uma modificação em 2017. Mas, mesmo assim, o presidente da República, ele pode exercer o seu poder ali como chefe de Estado e decretar, em alguns casos, que uma pessoa seja considerada persona non grata. Como aconteceu recentemente, quando Israel deu esse título, contra o presidente Lula e também contra o Guterres, lá, a pessoa principal que organiza a ONU, o representante da ONU. E então, nós estamos diante de algumas situações que são de bizarrices que estão sendo naturalizadas por esse mundo cão, que mostra como a gente tem que combater essas criaturas. Se não fossem pessoas como eu, você e tantas outras, a situação estaria muito mais complicada. E aí é o seguinte, tem um guru da extrema-direita, o senhor Steve Bannon, que fez agressões muito pesadas ao ministro Alexandre de Moraes, às nossas instituições e ao presidente da República. A pergunta é, esse cara pode vir aqui no Brasil conspirar junto com a extrema-direita
para derrubar correntes políticas, para distorcer realidades, para desconstituir autoridades e está tudo bem? Vamos pegar aqui, porque esse pessoal da direita eles vão deixando rastros dos seus próprios crimes, né? Observem aqui essa entrevista que Bannon concedeu para um canal de direita lá nos Estados Unidos que é direcionado a brasileiros. Então ele diz o seguinte: bom, se não der para pegar a legenda, gente, eu vou tentar falar com vocês aqui do que aconteceu. Vamos ver aqui o que tem. Vamos lá, acho que dá para. Viram aí? Ele falou, olha, muita gente veio para cá para querer ver o presidente Bolsonaro. Comentário da criatura. Não vou ver, evidentemente, isso é um escândalo, ele usou, né? Ele falou, olha, isso é escandaloso. Esse cara, falando do Moraes, esse cara é um radical e ele se comporta como um daqueles juízes da Alemanha da década de 30. Você entendeu, né? Ele usa a palavra, mas aí pra gente não derrubar. Então, a própria dona desse canal aí tá confessando, né? Tá deixando claro, nítido, o que esse ser abjeto está dizendo. Mas ele avança. Ele ataca o presidente da República e diz que vai vir interferir aqui nas eleições em 2026, o que é proibido pela nossa legislação eleitoral. Um estrangeiro atuar aqui dentro, de uma forma direta ou indireta, para influenciar na escolha dos nossos mandatários. Gente, é gente muito bandida. E aí o que acontece? Medidas podem ser tomadas. Isso vai criar um problema mais à frente, porque essa extrema-direita vai ficar escandalizada quando o fofinho chegar aqui no Brasil e não puder entrar, sem prejuízo de ações que eu sugiro que a Advocacia Geral da União, se tiver aqui alguém me escutando, né, acompanhando nosso portal, que proceda ou que realize uma ação, uma representação criminal contra esse sujeito, pelos crimes de injúria, calúnia e difamação, pelo que ele disse aqui. Ele acusou o presidente Lula e falou mais besteiras. Gente, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de nazi, né? Vamos lá, acompanha aqui esse resto aqui de papo, que vamos ver se dá para vocês escutarem. He's eventually got to be removed from office. We have to win in 2026. Your court system is actually more corrupt than Lula. And that's hard on an international basis, RC, because Lula is in the pocket of the Chinese Communist Party. He's selling out the Brazilians right now. He's selling out the Amazon to the Chinese Communist Party. But as bad as Lula is, gente, o cara está dizendo que a Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, é mais corrupta do que o Lula e que o Lula está entregando a Amazônia para a China porque ele está no bolso do Partido Comunista Chinês. Então, dá para tratar esse tipo de questão assim, com essa forma que essa extrema-direita fica querendo naturalizar? E no final aqui ele fala da interferência que ele quer fazer na eleição de 2026. Vamos ver se dá para pegar. And that's why it's so important for the Brazilian people to win in 2026 and restore President Bolsonaro to the presidency. And I will just tell you, the love and support. Então, ele deixou claro aqui que ele quer interferir nas eleições de 2026. Só que vai ser difícil depois dessa confissão reiterada desses crimes todos que essa gente quer cometer contra o nosso país, a vontade do povo brasileiro. E isso acende mais alertas adicionais em relação ao governo Lula, de mostrar para o governo Lula, a área de comunicação, as pessoas que estão ao redor do presidente da República, de que a brincadeira não é coisa de criancinha, não. Nós estamos lidando com forças poderosíssimas, com gente super articulada, gente que está sem nenhum tipo de limite para tentar interferir na soberania, na legislação interna, na Constituição, no sistema eleitoral de qualquer país, seja ele o país que for. E quando eles contam com vassalos, vira-latas, pessoas que se prestam a esse papel, que num país que essas coisas fossem mais debatidas, eles deveriam ser classificados como traidores da pátria. Aliás, né, vocês percebam que isso que nós enxergamos aqui não é enxergado pelos grandes veículos de comunicação, eles não fazem nenhuma matéria, isso não chama a atenção desses veículos, do que está acontecendo. Também, quando eles fazem essa omissão, e é uma omissão consciente, porque a informação eles têm, eles ajudam que esse tipo de situação, que esse tipo de aberração, fique germinando por todos os lados. Mas,
como tem gente atenta, como eu e você e outras tantas aqui no nosso país, nós vamos impedir a vinda dessa criatura para o nosso país. Tem uma legislação, o decreto 9.199, se você tiver dúvidas, quiser pesquisar, pode ir lá. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer também, que confere ao presidente da República esse poder de barrar a entrada de uma pessoa aqui e, ao mesmo tempo, processar essa criatura. Então, que ele venha, chegue até o Galeão, algum aeroporto internacional, ele vai ter o dissabor de pegar suas coisinhas e voltar para trás. E para esse tipo de bandido internacional, não tem salvaguarda, não. Não adianta os bandidos, entreguistas, os vassalos brasileiros quererem salvar a entrada dessa criatura aqui, porque não vão conseguir. Evidentemente, ele vai tentar perverter a nossa realidade fazendo aquilo que eles sempre fazem, né? Fomentando a extrema-direita, os canais de extrema-direita, os parlamentares de extrema-direita, para fazer aquilo que eles sabem fazer de melhor. Ou seja, atacar a nossa pátria, a nossa sanidade mental e serem cada vez mais vira-latas e vassalos, bandidos, vigaristas a serviço de interesses de outras nações. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um abraço, tchau.